Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 2 das obrigações e direitos do incorporador. Artigo 32. O incorporador somente poderá alienar ou onerar as frações ideais de terrenos e as cessões que corresponderão às futuras unidades autônomas após o registro, no registro de imóveis competente, do memorial de incorporação composto pelos seguintes documentos. A linha A. Título de propriedade de terreno ou de promessa irrevogável e retratável de compra e venda, ou de cessão de direitos ou de permuta do qual conste cláusula de admissão na posse do imóvel, não haja estipulações impeditivas de sua alienação em frações ideais e inclua consentimento para demolição e construção devidamente registrado. A linha B. Certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais de protege de títulos de ações cíveis e criminais e de ônus reais relativamente ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador. A linha C. Histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado de certidão dos respectivos registros. A linha D. Projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes. A linha E. Cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando para cada tipo de unidade a respectiva metragem de área construída. A linha F, certidão negativa de débito para com a Previdência Social, quando o titular de direitos sobre o terreno for responsável pela arrecadação das respectivas contribuições. A linha G, memorial descritivo das especificações da obra projetada, segundo o modelo a que se refere o inciso 4 do artigo 53 dessa lei. A linha H, avaliação do custo global da obra, atualizada à data do arquivamento, calculada de acordo com a norma do inciso 3 do artigo 53, com base nos custos unitários referidos no artigo 54, discriminando-se também o custo de construção de cada unidade, devidamente autenticada pelo profissional responsável pela obra. A linha I, instrumento de divisão do terreno em frações ideais autônomas que contenham a sua discriminação e a descrição e a caracterização e a destinação das futuras unidades e partes comuns a que elas acederão. A linha J, minuta de convenção de condomínio que disciplinará o uso das futuras unidades e partes comuns do conjunto imobiliário. A linha L, declaração em que se defina a parcela do preço de que trata o inciso 2 do artigo 39. A linha M, certidão do instrumento público de mandato, referido no parágrafo 1º do artigo 31. A linha N, declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de carência, artigo 34. A linha O, revogada a medida provisória 1085 de 2021. A linha P, declaração acompanhada de plantas elucidativas sobre o número de veículos que a garagem comporta e os locais destinados à guarda dos mesmos. Parágrafo 1º. A documentação referida neste artigo, após o exame do oficial de registro de imóveis, será arquivada em cartório, fazendo-se o competente registro. Parágrafo 1º-A. O registro do memorial de incorporação sujeito às frações do terreno, respectivas às cessões, a regime condominial especial, investe o incorporador e os futuros adquirentes na faculdade de sua livre disposição ou oneração e independe da anuência dos demais condôminos. Parágrafo 2º, revogado pela medida provisória 1085 de 2021. Parágrafo 3º. O número do registro referido no parágrafo 1º, bem como a indicação do cartório competente, constará obrigatoriamente dos anúncios impressos, publicações, propostas, contratos preliminares ou definitivos, referentes à corporação, salvo dos anúncios classificados. Parágrafo 4º. O registro de imóveis dará certidão ou fornecerá a quem solicitar
cópia fotostática, heliográfica, termofax, microfilmagem, outro equivalente, dos documentos especificados nesse artigo, ou autenticará a cópia apresentada pela parte interessada. Parágrafo 5º. A existência de ônus fiscais ou reais, salvo os impeditivos de alienação, não impede o registro, que será feito com as devidas ressalvas, mencionando-se em todos os documentos extraídos do registro a existência de ou extensões dos ônus. Parágrafo 6º. Os oficiais do registro de imóveis terão 10 dias úteis para apresentar por escrito todas as exigências que julgarem necessárias ao registro e, satisfeitas as referidas exigências, terão prazo de 10 dias úteis para fornecer certidão e devolver a segunda via autenticada da documentação quando apresentada por meio físico, com exceção dos documentos públicos, e caberá ao oficial em caso de divergência suscitar a dúvida segundo as normas processuais aplicáveis. Redação dada pela medida provisória número 1085/2021. Parágrafo 7º. O oficial de registro de imóveis responde civil e criminalmente se efetuar arquivamento de documentação contraveniente à lei e der certidão sem o arquivamento de todos os documentos exigidos. Parágrafo 8º. O oficial de registro de imóveis que não observar os prazos previstos no parágrafo 6º ficará sujeito à penalidade imposta pela autoridade judiciária competente em montante igual ao dos emolumentos devidos pelo registro de que trata este artigo, aplicável por quinzena ou fração de quinzena de superação de cada um daqueles prazos. Parágrafo 9º. O oficial do registro de imóveis não responde pela exatidão dos documentos que lhe foram apresentados para arquivamento, em obediência do disposto nas alíneas E, G, H, L e P deste artigo, desde que assinasse o profissional responsável pela obra. Parágrafo 10. As plantas do projeto aprovados, a linha D deste artigo, poderão ser apresentadas em cópia autenticada pelo profissional responsável pela obra, acompanhada de cópia de licença da construção. Parágrafo 11. Até 30 de junho de 66, se dentro de 15 dias da entrega do cartório de imóveis, da documentação completa desse artigo, feita por carta enviada pelo ofício de título de documentos, não tiver o cartório de imóveis entregue a certidão de arquivamento e registro, nem formulado por escrito as exigências previstas no parágrafo 6º, considerar-se-á de pleno direito completado o registro provisório. Ok, esse aqui foi o provisório. Parágrafo 12. O registro provisório, previsto no parágrafo anterior, autoriza o incorporador a negociar as unidades de incorporação, indicando na sua publicação o número do registro de títulos de documentos referente à remessa de documentos ao cartório de imóveis, sem prejuízo, todavia, da sua responsabilidade perante o adquirente da unidade e da obrigação de satisfazer as exigências posteriormente formuladas pelo cartório, bem como de completar o registro definitivo. Parágrafo 13. Na incorporação sobre imóvel, objeto de emissão na posse registrada conforme item 36 do inciso 1 do artigo 167 da Lei 6.015/73, Registros Públicos, fica dispensada a apresentação, relativamente ao ente público, dos documentos mencionados nas alíneas A, B, C, F e O deste artigo, devendo o incorporador celebrar contrato de cessão de posse com os adquirentes das unidades autônomas, aplicando-se a regra dos parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 26 da Lei 6.766 de 79. Parágrafo 14. Quando demonstrar de modo suficiente o estado do processo e a repercussão econômica do litígio, a certidão esclarecedora de ação civil ou penal poderá ser substituída por impressão no andamento do processo digital, incluído pela Lei Provisória número 1085 de 2021. Parágrafo 15. O registro de memorial de incorporação e da instituição do condomínio sobre as frações ideais constitui ato registral único, incluído pela Lei Provisória número 1085 de 2021. Artigo 33. Se após 180 dias da data do registro da incorporação, ela ainda não se houver concretizado, por meio da formalização da alienação ou da oneração de alguma unidade futura, da contratação de financiamento para a construção ou do início das obras do empreendimento, o incorporador só poderá negociar a unidade depois de averbar
a atualização das certidões e de eventuais documentos com prazo de validade vencido, a que se refere o artigo 32. Redação da ata provisória 1035/2021. Parágrafo único. Enquanto não concretizada a incorporação, o procedimento de criar esse caput deverá ser realizado a cada 180 dias. Artigo 34. O incorporador poderá fixar, para efetivação da incorporação, prazo de carência, dentro do qual lhe é lícito desistir do empreendimento. Parágrafo 1º. A fixação do prazo de carência será feita pela declaração de que se refere à linha N do artigo 32, onde se fixem as condições que autorizarão o incorporador a desistir do empreendimento. Parágrafo 2º. Em caso algum, poderá o prazo de carência ultrapassar o termo final do prazo de validade do registro, ou, se for o caso, de sua revalidação. Parágrafo 3º. Os documentos preliminares de ajuste, se houver, mencionarão, obrigatoriamente, o prazo de carência, inclusive para efeito do artigo 45. Parágrafo 4º. A desistência da incorporação será denunciada por escrito ao registro de imóveis e comunicada por escrito a cada um dos adquirentes ou candidatos à aquisição, sob pena de responsabilidade civil e criminal do incorporador. Parágrafo 5º. Será averbado no registro de incorporação a desistência de que trata o parágrafo anterior, arquivando-se em cartório respectivo documento. Parágrafo 6º. O prazo de carência é improrrogável. Artigo 35. O incorporador terá o prazo máximo de 45 dias, a contar do termo final do prazo de carência, se houver, para promover a celebração do competente contrato relativo à fração ideal de terreno, e bem assim do contrato de construção e da conversão do condomínio de acordo com a discriminação constante na alínea I do artigo 32. Parágrafo 1º. Antes do parágrafo 1º, tem aqui uma observação, informando a própria lei que a lei 4.864/75 altera o prazo máximo para 60 dias para o incorporador. Então, prosseguindo agora o parágrafo 1º. No caso de não haver prazo de carência, o prazo acima se contará da data de qualquer documento de ajuste preliminar. Parágrafo 2º. Quando houver prazo de carência, a obrigação somente deixará de existir se o incorporador tiver denunciado, dentro do mesmo prazo e das condições previamente estabelecidas por escrito, ao registro de imóveis, a não concretização do empreendimento. Parágrafo 3º. Se dentro do prazo de carência o incorporador não denunciar a incorporação, embora não se tenham reunido as condições a que se refere o parágrafo 1º, o outorgante do mandato de que trata o parágrafo 1º do artigo 31 poderá fazê-lo nos 5 dias subsequentes ao prazo de carência, e nesse caso ficará solidariamente responsável com o incorporador pela devolução das quantias que os adquirentes ou candidatos à aquisição houverem entregue ao incorporador, resguardado o direito de regresso sobre eles, dispensando-se então do cumprimento de obrigação fixada no caput deste artigo. Parágrafo 4º. Descumprida pelo incorporador e pelo mandante que trata o parágrafo 1º do artigo 31, a obrigação da outorga dos contratos referidos no caput deste artigo, nos prazos ora fixados, a carta proposta ou o documento de ajuste preliminar poderão ser averbados no registro de imóveis. A averbação conferirá direito real punível a terceiros, com consequente direito à obtenção compulsória do contrato correspondente. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, o incorporador incorrerá também na multa de 50% sobre a quantia que efetivamente tiver recebido, cobrável por via executiva em favor do adquirente ou do candidato à aquisição. Parágrafo 6º. Ressalvado o disposto no artigo 43 do contrato de construção, deverá constar expressamente a menção dos responsáveis pelo pagamento da construção de cada uma das unidades. O incorporador responde, em igualdade de condições com os demais contratantes, pelo pagamento da construção das unidades que não tenham tido a responsabilidade pela sua construção assumida por terceiros e até que o tenham. Artigo 35-A. Os contratos de compra e venda
promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas integrantes de incorporação mobiliária serão iniciados por quadro resumo que deverá conter: inciso 1, o preço total a ser pago pelo imóvel. Inciso 2, o valor da parcela do preço a ser tratada como entrada, a sua forma de pagamento, com destaque para o valor pago à vista e os seus percentuais sobre o valor do total do contrato. Inciso 3, o valor referente à corretagem, suas condições de pagamento e identificação precisa do seu beneficiário. Inciso 4, a forma de pagamento do preço, com a indicação clara dos valores e vencimento das parcelas. Inciso 5, os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um. Inciso 6, as consequências do desfazimento do contrato, seja por meio de distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do incorporador, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para a devolução de valor ao adquirente. Inciso 7. As taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização. Inciso 8. As informações acerca da possibilidade do exercício por parte do adquirente do imóvel do direito de arrependimento previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, em todos os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial. Inciso 9. O prazo para a quitação das obrigações pelo adquirente após a obtenção do auto de conclusão da obra pelo incorporador. Inciso 10. As informações acerca dos ônus que recaem sobre o imóvel, em especial quando o vinculem como garantia real do financiamento destinado à construção do investimento. Inciso 11. O número do registro do memorial de incorporação, a matrícula do imóvel e identificação do cartório de registro de imóveis competente. Inciso 12. O termo final para obtenção do auto de conclusão da obra, habite-se, e os efeitos contratuais da intempestividade previsto no artigo 43-A desta lei. Parágrafo 1º. Identificada a ausência de quaisquer informações previstas no caput deste artigo, será concedido o prazo de 30 dias para aditamento do contrato e saneamento da omissão, fim do qual essa omissão, se não sanada, caracterizará justa causa para a rescisão contratual por parte do adquirente. Parágrafo 2º. A efetivação das consequências do desfazimento do contrato, referido no inciso 6 do caput deste artigo, dependerá da anuência prévia e específica do adquirente a seu respeito, mediante assinatura junto a essas cláusulas, que deverão ser redigidas conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 36. No caso de denúncia de incorporação, nos termos do artigo 34, se o incorporador, até 30 dias a contar da denúncia, não restituir aos adquirentes as importâncias pagas, estes poderão cobrá-la por via executiva, reajustado o seu valor a contar da data do recebimento, em função do Índice Geral de Preços, mensalmente publicado pelo Conselho Nacional de Economia, que reflita as variações do poder aquisitivo da moeda nacional, e acrescido de juros 6% ao ano sobre o valor corrigido. Artigo 37. Se o imóvel estiver gravado de ônus real ou fiscal, ou se contra os alienantes houver ação que possa comprometê-lo, o fato será obrigatoriamente mencionado em todos os documentos de ajuste, com indicação de sua natureza e das condições de liberação. Artigo 38. Também constará obrigatoriamente os documentos de ajuste, se for o caso, o fato de encontrar-se ocupado o imóvel, esclarecendo-se a que título se deve essa ocupação e quais as condições de desocupação. Artigo 39. Nas incorporações em que a aquisição do terreno
se der com pagamento total ou parcial em unidades a serem construídas, deverão ser discriminadas em todos os documentos de ajuste. Inciso 1, a parcela que, se houver, será paga em dinheiro. Inciso 2, a cota parte da área das unidades a serem entregues em pagamento do terreno, que corresponderá a cada uma das unidades, a qual deverá ser expressa em metros quadrados. Parágrafo único. Deverá constar também de todos os documentos de ajuste se o alienante do terreno ficou ou não sujeito a qualquer prestação ou encargo. Artigo 40. No caso de rescisão de contrato de alienação do terreno ou de fração ideal, ficarão rescindidas as cessões ou promessa de cessão de direitos correspondentes à aquisição do terreno. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, consolidar-se-á no alienante, em cujo favor se opera resolução, o direito sobre a construção porventura existente. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, cada um dos ex-titulares de direito à aquisição de unidades autônomas haverá do mencionado alienante o valor das parcelas de construção que haja adicionado à unidade, salvo se a rescisão houver sido causada pelo ex-titular. Parágrafo 3º. Na hipótese dos parágrafos anteriores, sob pena de nulidade, não poderá o alienante, em cujo favor se operou a resolução, voltar a negociar seus direitos sobre a unidade autônoma sem a prévia indenização dos titulares decretada no parágrafo 2º. Parágrafo 4º. No caso do parágrafo anterior, se os ex-titulares tiverem de recorrer à cobrança judicial do que lhes for devido, somente poderão garantir seu pagamento à unidade e respectiva fração de terreno objeto do presente artigo. Artigo 41. Quando as unidades imobiliárias forem contratadas pelo incorporador por preço global, compreendendo a cota de terreno e construção, inclusive com parte de pagamento após a entrega da unidade, discriminar-se-ão no contrato o preço da cota de terreno e o da construção. Parágrafo 1º. Poder-se-á estipular que, na hipótese de o adquirente atrasar o pagamento de parcela relativa à construção, os efeitos da mora recairão não apenas sobre a aquisição da parte construída, mas também sobre a fração integral de terreno, ainda que esta tenha sido totalmente paga. Parágrafo 2º. Poder-se-á também estipular que, na hipótese de o adquirente atrasar o pagamento da parcela relativa à fração ideal de terreno, os efeitos da mora recairão não apenas sobre a aquisição da fração ideal, mas também sobre a parte construída, ainda que totalmente paga. Artigo 42. No caso de rescisão do contrato relativa à fração ideal de terreno e partes comuns, a pessoa em cujo favor se tem operado a resolução subrogar-se-á dos direitos e obrigações contratualmente atribuídos ao inadimplente com relação à construção. Artigo 43. Quando o incorporador contratar a entrega da unidade a prazo e preços certos, determinados ou determináveis, mesmo quando pessoa física, ser-lhe-ão impostas as seguintes normas. Inciso 1. Encaminhar aos adquirentes e à comissão de representantes dos adquirentes a cada 3 meses. A linha A. Demonstrativo do estado da obra e de sua correspondência com o prazo pactuado para entrega do conjunto imobiliário. E a linha B. A relação dos adquirentes com os seus endereços residenciais e eletrônicos. Ambas alíneas em inciso, inclusive pela medida provisória 1085 de 2021. Inciso 2. Responder civilmente pela execução da incorporação, devem indenizar os adquirentes ou compromissários dos prejuízos que a estes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe a ação regressiva contra o construtor, se for o caso, e se a este couber a culpa. Inciso 3. Em caso de falência do incorporador, pessoa física ou jurídica, e não ser possível a maioria prosseguir
na construção das edificações, os subscritores ou candidatos à aquisição de unidades serão credores privilegiados pelas quantias que houverem pago ao incorporador, respondendo subsidiariamente dos bens pessoais deste. Inciso 4. É vedado ao incorporador alterar o projeto, especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns, modificar as especificações ou desviar-se do plano de construção, salvo autorização unânime dos interessados ou exigência legal. Inciso 5. Não poderá modificar as condições de pagamento, nem reajustar o preço das unidades, ainda no caso de elevação dos preços dos materiais da mão de obra, salvo se tivesse sido expressamente ajustada a faculdade de reajustamento, procedendo-se então nas condições estipuladas. Inciso 6. Se o incorporador, sem justa causa, devidamente comprovada, paralisar as obras por mais de 30 dias ou retardar excessivamente o andamento, poderá o juiz notificá-lo para que, no prazo mínimo de 30 dias, as reinicie ou torne a dar-lhes o andamento normal. Desatendida a notificação, poderá o incorporador ser destituído pela maioria absoluta dos votos adquirentes, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal que couber, sujeito à cobrança executiva das importâncias comprovadamente devidas, facultando os seus interessados prosseguir na obra. Inciso 7. Em caso de insolvência do incorporador que tiver optado pelo regime de afetação e não sendo possível a maioria prosseguir na construção, a Assembleia Geral poderá, pelo voto de 2/3 dos adquirentes, deliberar pela venda do terreno, das acessões e demais bens e direitos integrantes do patrimônio da afetação, mediante leilão ou outra forma que estabelecer, distribuindo entre si, na proporção dos recursos que comprovadamente tiverem aportado, o estado líquido da venda, depois de pagas as dívidas do patrimônio de afetação e deduzido e entregue ao proprietário do terreno a quantia que lhe couber nos termos do artigo 40. Não se obtendo na venda a reposição dos aportes efetivados pelos adquirentes, reajustada na forma da lei e de acordo com os critérios do contrato celebrado por incorporador, os adquirentes serão credores privilegiados pelos valores da diferença não reembolsada, respondendo subsidiariamente pelos bens pessoais do incorporador. Parágrafo 1º. Deliberada a destituição de que tratam os incisos 6 e 7 do caput, o incorporador será notificado extrajudicialmente pelo oficial do registro de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o empreendimento para que, no prazo de 15 dias, contado da data da entrega da notificação na sede do incorporador ou no seu endereço eletrônico, inciso 1, imita a comissão de representantes na posse do empreendimento e lhe entregue, a linha A, os documentos correspondentes à corporação e a linha B, os comprovantes de quitação das cotas de construção de sua responsabilidade a que se refere o parágrafo 5º do artigo 31A e parágrafo 6º do artigo 35, ou, a linha, inciso 2, efetive o pagamento das cotas que estiverem pendentes, de modo a viabilizar a realização da auditoria que se refere o artigo 31C. Tudo isso aí acima, incluído pela lei provisória 1035/2021. Parágrafo 2º. Na ata da Assembleia Geral que deliberar a destituição do incorporador, deverão constar os nomes dos adquirentes presentes incluídos. Inciso 1, a qualificação. Inciso 2, documento de identidade. Inciso 3, inscrição no CPF ou CNPJ. Inciso 4, os interesses residenciais ou comerciais completos. E inciso 5, as respectivas frações ideais e accessões a que se vincularão suas futuras unidades imobiliárias, com indicação dos correspondentes títulos aquisitivos, públicos ou particulares, ainda que não registrados no registro de imóveis. Parágrafo 3º. A ata de que se trata o parágrafo 2º, registrado no registro de títulos e documentos, constituirá documento hábil para, inciso 1, a verbação da destinação do incorporador na matrícula do registro de imóveis da circunscrição em que estiver registrado o memorial de incorporação e, inciso 2, implementação das medidas judiciais ou judiciais necessárias. A linha A emissão da comissão de representantes na posse do empreendimento. A linha B, a investidura da comissão de representantes na administração nos poderes para a prática dos atos de disposição que lhes são conferidos pelos artigos 31F e 63. A linha C, a inscrição do respectivo condomínio na construção no CNPJ.
E a linha D, quaisquer outros atos necessários à efetividade da norma instituída no caput, inclusive para prosseguimento da obra ou liquidação do patrimônio de incorporação. Parágrafo 4º. As unidades não negociadas pelo incorporador e vinculadas ao pagamento das correspondentes cotas de construção nos termos do disposto do parágrafo 6º do artigo 35 ficam indisponíveis e insuscetíveis de constituição por dívidas estranhas à respectiva incorporação, até que o incorporador comprove a regularidade do pagamento. Parágrafo 5º. Fica autorizada a comissão de representantes a promover a venda com fundamento no parágrafo 14 do artigo 31F e no artigo 63 das unidades de que trata o parágrafo 4º, expirado o prazo de notificação a que se refere o parágrafo 1º, com a aplicação do produto obtido no pagamento do débito correspondente. Artigo 43-A. A entrega do imóvel em até 180 dias corridos da entrega da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade ao incorporador. Parágrafo 1º. Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo estabelecido no caput deste artigo, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este a resolução do contrato sem prejuízo da devolução da integralidade de todos os valores pagos e da multa estabelecida em até 60 dias corridos, contados da resolução, corrigidos nos termos do parágrafo 8º do artigo 67-A desta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto no caput deste artigo e não se tratar de resolução do contrato, será devido ao adquirente adimplente, por ocasião da entrega da unidade, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso pro rata die, corrigido monetariamente conforme índices estipulados em contrato. Parágrafo 3º. A multa prevista no parágrafo 2º desse artigo refere-se à mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma poderá ser acumulada com a multa estabelecida no parágrafo 1º deste artigo, que trata da inexecução total da obrigação. Artigo 44. Após a concessão do habite-se pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência às frações ideais e discriminadas da matrícula do terreno, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação. Redação dada pela MP 1085/2021. Parágrafo 1º. Se o incorporador não requerer a averbação, o construtor requererá, sob pena de ficar solidariamente responsável o incorporador perante os adquirentes. Parágrafo 2º. Na omissão do incorporador e do construtor, a averbação poderá ser requerida por qualquer dos adquirentes de unidade. Artigo 45. É lícito ao incorporador recolher o imposto do selo devido, mediante a apresentação dos contratos preliminares em até 10 dias, a contar do vencimento do prazo de carência que se refere ao artigo 34, extinta a obrigação se, nesse prazo, for denunciada a incorporação. Artigo 46. Quando o pagamento do imposto sobre o lucro imobiliário e respectivos acréscimos e adicionais for de responsabilidade do vendedor do terreno, será lícito ao adquirente reter o pagamento das últimas prestações anteriores à data limite em que é lícito pagar, sem reajuste, o efeito do imposto e os adicionais, caso o vendedor não apresente a quitação até 10 dias antes do vencimento das prestações cujo pagamento torne inferior ao débito fiscal a parte do preço a ser ainda paga até a data limite. Parágrafo único. No caso de retenção pelo adquirente, este ficará responsável para todos os efeitos perante o fisco, pelo recolhimento do tributo, adicionais e acréscimos, inclusive pelo reajustamento de que vier a sofrer o débito fiscal.
Artigo 47. Quando se fixar no contrato que a obrigação do pagamento do imposto sobre o lucro imobiliário, acréscimos adicionais devidos pelo alienante e transferida ao adquirente, dever-se-á explicitar o montante que tal obrigação atingiria, se sua satisfação se desse na data da escritura. Parágrafo 1º. Neste caso, o adquirente será tido para todos os efeitos como responsável perante o fisco. Parágrafo 2º. Havendo parcela restituível, a restituição será feita ao adquirente e, se for o caso, em nome deste serão emitidas as obrigações do Tesouro Nacional que se refere ao parágrafo 4º da Lei 4.357, de 16 de julho de 64. Parágrafo 3º. Para efeitos fiscais, não importará em aumento do preço de aquisição a circunstância de obrigar seu adquirente a pagamento do imposto sobre o lucro mobiliário e seus acréscimos e adicionais.